o presidente Lula também, o que está no radar dele? Qual que foi a prioridade? A indicação da nova vaga para o STF. Teve reunião do presidente ontem com os ministros da Suprema Corte e a gente mencionou aqui que tem pressão de entidades da sociedade civil para que essa indicação de Lula se baseie na diversidade, porque se os poderes não são diversos em um país tão desigual, as decisões aí não vão conseguir refletir uma sociedade mais igualitária. E aí a gente está vendo também, inclusive, pressão de artistas aí para essas indicações que seja uma mulher. Aí a gente até separou um trecho ali. Quem falou sobre isso foi a cantora Anitta, a ex-bebê Juliette. Elas postaram nas suas redes sociais um apelo aí para que o presidente Lula indique uma mulher para o Supremo, né? Então, a gente está vendo aí toda uma mobilização em torno desse tema, mas, Levi, as apostas de um nome estão bem distantes para que uma mulher seja eleita nesse cargo, né? Quem que é a aposta agora e o presidente Lula deve indicar isso logo? Essas conversas já estão a todo vapor e não está no radar do presidente Lula a indicação de uma mulher. Ontem ele recebeu no Palácio da Alvorada alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes também estava lá, Cristiano Zanin estava lá, e também estava lá o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já foi do Supremo, né? Inclusive foi indicado por Lula lá no primeiro governo do PT. E aí justamente para discutir essa sucessão de Barroso, lembrando que Barroso vai ser ministro formalmente até sexta-feira, no sábado ele se aposenta oficialmente, e aí nesse jantar os ministros teriam até reforçado a Lula a necessidade da indicação de um nome forte para manter essa solidez do tribunal, né, o tribunal que está majoritariamente unido hoje, apesar de ter ali algumas dissidências, algumas divergências, num momento em que o STF passa por julgamentos de temas muito delicados, como o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, uma ação penal que continua, né? Vamos ter o julgamento aí de outros núcleos também, e também até outros inquéritos referentes ao próprio Bolsonaro. Os ministros do Supremo, pelo menos a maioria deles, já indicou nos bastidores e até publicamente que tem uma preferência pela indicação do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, porque ele tem bastante experiência na área jurídica, tem muita experiência também já na área política, né? Foi senador, foi presidente do Senado, já foi também deputado federal, é cotado para ser candidato ao governo de Minas no ano que vem com o apoio do presidente Lula, e porque Pacheco é visto como uma figura equilibrada, como uma figura de centro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também apoia o nome de Rodrigo Pacheco, porque os dois são aliados muito próximos ali no Congresso. Um patrocinou a campanha do outro ali, a presidência do Senado, né? Outras lideranças também ali do Congresso já indicaram a preferência por Pacheco, e porque o principal argumento é que ele não teria absolutamente nenhum problema para ser aprovado pelo plenário do Senado. Ele teria ali certamente mais de 60 votos, talvez até chegando perto ali passando dos 70 votos, lembrando que são 81 senadores. Mas, Levi, só uma questão, nunca teve até então, né? A gente estava até conversando disso, teve, mas há muitos anos atrás, uma indicação do presidente ser barrada no Senado, né? Historicamente o Senado aprova as indicações dos presidentes da República e normalmente sem resistências. A última vez que isso aconteceu foi no final do século XIX ainda. Já faz quase 130 anos que o Congresso não barra uma indicação de presidente da República para o STF. Só que apesar de toda essa campanha, digamos assim, por Rodrigo Pacheco no Judiciário e no Legislativo, o presidente Lula tem outro nome preferido, que é o do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ele tem um apoio muito forte dentro do PT, inclusive do José Guimarães, que a gente ouviu no início do programa, que é o líder do governo na Câmara, Gleice Hoffmann também, porque ele é pessoalmente mais próximo do presidente Lula, também porque alguns setores ali do PT veem o nome de Pacheco
com certa desconfiança, apesar de Pacheco ser um aliado do governo Lula, mas ele não tem uma trajetória política ligada à esquerda, né? Ele muitas vezes teve um nome, em alguns momentos teve um nome até mais ligado à direita ou à centro-direita do que à esquerda. Então, o nome ali do entorno de Lula é Jorge Messias. Ele está mais inclinado, pelo menos até o momento, a indicar Messias nos próximos dias, porque é uma decisão que ele quer tomar rapidamente, justamente para evitar essas pressões de campanha por Rodrigo Pacheco ou dessas campanhas de setores da sociedade pela indicação de uma ministra mulher. E, apesar desses fatores que eu elenquei, caso seja indicado Jorge Messias, não deve encontrar tanta resistência assim também. Não vai ser a mesma facilidade com que seria Rodrigo Pacheco, mas também é difícil imaginar o Senado barrando a indicação do Messias, caso ela se concretize.